Olá a todos, graça e paz. Hoje eu trouxe uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, que nós vamos ler agora, que diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Eli era um sacerdote que foi escolhido por Deus para servir no templo de Israel. E ele tinha 2 filhos, Ófines e Finéias. Esses filhos não eram como o pai. Eles eram pecadores, eles se prostituíam com as mulheres que iam no templo. Eles cometiam o pecado da gula quando colocavam os seus garfos dentro das panelas que estavam sendo preparadas as carnes do sacrifício, ainda antes de ser distribuídas as carnes. Havia uma lei determinada por Deus qual parte do sacrifício dos animais seria distribuído para quais pessoas? Órfãos, viúvas, sacerdotes, levitas. Eles não obedeciam às leis de Deus. Eles não tinham nenhum conhecimento direito de Deus. Então o Senhor levantou um profeta chamado Samuel para que fosse até Eli e exortasse Eli, falasse com Eli a respeito desses pecados dos filhos dele e que ele pudesse repreendê-los. Mas Eli conversou com eles, mas não os repreendeu da forma correta e eles continuaram a cometer pecados. O Senhor havia feito uma promessa na vida de Eli, que toda a descendência de Eli seriam de sacerdotes. Mas devido aos pecados dos filhos de Eli, o Senhor retirou a promessa e permitiu que fosse destruída toda a família de Eli, inclusive seus 2 filhos que morreram no mesmo dia. Eli também morreu e toda a sua descendência. A promessa foi retirada. Quando nós nos dispomos a formar uma família, a ter filhos, nós assumimos um compromisso com Deus. Nós somos os pais biológicos ou não dos nossos filhos, mas todos os nossos filhos são filhos de Deus. Na verdade, nós somos apenas tutores dos nossos filhos. Nós educamos, criamos, protegemos, nós cuidamos deles a vida toda. Mas eles são filhos, a princípio, em primeiro lugar, do Senhor. Depois, eles são os nossos filhos. Então, nós, assumindo esse compromisso com Deus, de colocar os filhos no mundo e cuidar deles, nós vamos prestar contas de toda a vida dos nossos filhos ao Senhor. Haverá o dia em que Deus chegará e dirá: o que foi feito do seu filho? Como você educou o seu filho? Como você o ajudou, o protegeu? Porque eles são filhos de Deus. E nós precisamos exortá-los muitas vezes, repreendê-los muitas vezes. Um pai que ensina aos seus filhos as coisas de Deus desde pequenino, ensina o que é certo e o que é errado, não se envergonha no futuro por atitudes erradas de seus filhos. Então os pais têm essa obrigação, principalmente no mundo de hoje, onde é ensinado aos jovens e às crianças que eles podem ter toda a liberdade do mundo. Nós criamos filhos que nós não conseguimos depois trazer para perto de nós. Aí nós vemos pessoas violentas, egoístas, pessoas que abandonam seus pais na velhice. Nós vemos pessoas completamente depressivas, completamente vazias, correndo atrás de alguma coisa que eles mesmos não sabem o que é, revoltados sem saber a causa. Então nós precisamos ter autoridade com os nossos filhos, repreendê-los sim, trazer eles para perto de nós, conversar com eles e mostrar para eles o que é certo e o que é errado, formar um caráter nos nossos filhos, para que eles não cresçam nos caminhos errados. Mostrar o amor ao próximo, o amor principalmente a Deus, falar de Deus para os nossos filhos, falar de Jesus para os nossos filhos, mostrar o grande amor que o Senhor tem por nós. Isso é responsabilidade nossa. Nós não podemos colocar filhos no mundo
e simplesmente abandoná-los. Simplesmente dar o que comer, o que vestir e deixar que eles vivam como o mundo ensina. Nós temos responsabilidades que nós vamos ter que responder diante do Pai. Quando nós estivermos diante de Deus, Ele vai nos cobrar. Ele vai perguntar: o que foi feito dos filhos que eu te dei? Como você cuidou? Como você orientou? E se nós não ligarmos, se nós deixarmos para lá, o que vai acontecer é que nós seremos castigados por isso. Nós responderemos pelos pecados dos nossos filhos, assim como foi Eli. Eli tinha uma grande promessa na sua vida, uma descendência sacerdotal. Ele viveria no templo a vida toda. Seus filhos, netos, bisnetos, todos eles tinham a garantia do Senhor de ter uma vida no templo do Senhor. Mas tudo isso ele perdeu, porque ele não soube orientar os seus filhos no caminho do Senhor, nos caminhos corretos da vida. E ele então se envergonhou. Quando ele recebeu a notícia de que seus 2 filhos haviam morrido, ele estava sentado numa cadeira, caiu para trás, morreu, quebrou o pescoço e morreu. Então, ele construiu uma vida com seus filhos errada. Ele permitiu. Nós não podemos deixar que nossos filhos tenham toda a liberdade do mundo sem orientação. Nós temos que orientá-los, principalmente nos caminhos do Senhor. Porque hoje nós vemos um mundo oferecer muitas coisas, mas todas as pessoas que não orientam seus filhos, que perdem totalmente a autoridade com seus filhos, mais tarde vão ser culpados das frustrações de seus filhos, porque foi negligenciada a educação correta dos filhos. Por isso Deus nos cobra. A palavra de Deus, ela tem muita simbologia, e a palavra de Deus é para nos orientar. Quando nós vemos uma história dessa lá no Velho Testamento, e nós temos que valorizar o Velho Testamento, porque ali estão muitos exemplos para a nossa vida, nós percebemos que Deus quer nos orientar, Ele quer nos orientar. Afinal, nós também somos filhos. Os nossos filhos são filhos de Deus, mas nós também somos. E Deus quer nos orientar. Deus quer mostrar como nós devemos agir. Por isso, Jesus veio e trouxe ensinamentos. Sentou com seus discípulos e os ensinou, os exortou, os orientou para que eles pudessem ter uma vida digna, um bom caráter. E o que nós vemos hoje é uma coisa totalmente diferente. Quando nós vemos idosos abandonados pelos filhos, quando nós vemos jovens muito cedo entrar na vida do crime, na vida da sexualidade, sem nenhuma orientação, nós pensamos: o que está sendo feito dessa geração? Por isso Deus vem nos cobrar. Deus está cobrando de nós o que nós estamos fazendo com os filhos nossos que são filhos dele. Por isso ele trouxe essa palavra. E se nós orientarmos nos caminhos de Deus, mostrarmos o grande amor de Deus por nós, se nós orientarmos os nossos filhos segundo a palavra de Deus, nós não iremos nos arrepender. Nós teremos filhos dignos, trabalhadores, filhos que irão nos respeitar e irão respeitar a todas as pessoas. Eu gostaria de deixar essa palavra para vocês esta semana, pedir a Deus que Deus abençoe a cada um, que Deus oriente na educação das crianças, dos filhos, dos jovens e que Deus esteja guardando e protegendo a todos vocês. Em nome de Jesus.